todos. É bom vê-los, é bom estar com os irmãos. Eu queria, nessa manhã, só um minutinho aqui, que você abrisse sua Bíblia, no Salmo, muito conhecido entre nós, que é o Salmo 23. Todo mundo sabe esse, não é? Sabe de cor? Então nós vamos ler o Salmo 23. Tá? Vamos orar mais uma vez aqui. O pai do pastor Pedro se sentiu um pouquinho mal. O pastor Pedro está ali cuidando dele. Então nós vamos orar por ele, orar pelo pastor. Nós vamos fazer uma reflexão aqui hoje, diferente do que 2 Pedro, no Salmo 23. Amém? Vamos orar então. Queria te convidar a curvar a sua cabeça e a orar para que Deus seja bondoso com ele também, conosco, e que fale aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te damos graças, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido bondoso. O Senhor tem nos ajudado até nos momentos mais difíceis de nossa vida. E nós contamos contigo, nós contamos com a tua ajuda. Nesse momento, nós oramos pela vida do pastor Pedro, do seu pai, que o Senhor possa auxiliá-lo, ajudá-lo nesse mal-estar que ele está sentindo, que o Senhor possa dar tranquilidade para ele, restaurar-lhe a saúde, e que o Senhor também possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos recitar aqui o Salmo 23. Eu acredito que todos conhecemos, e talvez a maioria de nós foi educada naquela versão mais clássica do Salmo 23, não é? É um dos salmos mais, assim, bonitos que nós temos nas Escrituras. Então nós vamos, eu sei que ele está bonitinho aqui, nós podemos ler juntos, não é? Como nós conhecemos, eu vou aqui para ver se essa é aquela versão antiga mesmo, viu, Eudes? Ou se é uma versão mais... Não, a NVI tem umas palavras diferentes daquela que a gente costumava a ler há uns anos atrás. Na boa e antiga João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Mas vamos ler juntos o Salmo 23, vamos, enquanto igreja, vamos ler juntos. O Senhor, meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Um pouquinho diferente daquela versão que estávamos conduzidos. Mas o Salmo 23, ele compõe uma parte dos Salmos, que é o primeiro livro dos Salmos. E esse primeiro livro dos Salmos, seus irmãos vão ler, que vai até o Salmo 40, ele traz um movimento muito interessante, não apenas das imagens ali colocadas, mas o movimento de uma pessoa que questiona, que pergunta, que está sempre diante de Deus, colocando a sua dor, o seu lamento, e Deus está pronto para ouvir. Salmos como o Salmo 5, por exemplo, quando você lê, o salmista o tempo todo está colocando diante de Deus a sua angústia, a sua dor, mas esse primeiro livro de Salmos tem algo que eu acho fundamental. Os salmistas, quando colocam a sua dor, o seu questionamento, o seu lamento, eles não esperam que seja resolvido logo o seu problema, mas eles se colocam na condição de quem está sendo ouvido por Deus, e se eu estou sendo ouvido por Deus, já está bom. Como no Salmo 40, coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. E ser ouvido por Deus
não significa que Deus vai responder você quando você quer. É duro e difícil dizer isso, mas essa relação do pastor é uma figura muito bonita também, porque lá no Novo Testamento, e no Antigo Testamento, aliás, essa referência do pastor era muito bonita. O pastor que estava lá cuidando das ovelhas, os grandes pais da fé eram pastores de ovelha. Eu não sei se você já chegou perto de uma ovelha alguma vez na sua vida, mas a ovelha é um bicho muito engraçado, é um bicho manso. Uma vez eu tive conhecendo umas ovelhas lá em Mutum, na casa de um irmão muito querido, nunca tinha visto de perto, e aí eu fui chegando, e assim, eram umas ovelhas gordas, né, e um animal até grande, assim, eu imaginei que era menor, e aí ela foi chegando perto, e começou a me cheirar, né, e você passa a mão nela, e aí quando ela percebe que você não é o pastor, ela vai se distanciando, devagarzinho. Por isso que fala que a ovelha é um animal que tem essa tendência por ser muito obediente, de se desgarrar muito fácil ou coisa parecida. As ovelhas são assim. Mas o pastor, essa figura do Salmo 23, é aquela figura do pastor que fica ali no aprisco, cuidando da ovelha, cuidando para que nada de mal aconteça. Tem dois elementos que ele carrega aqui, que é a vara e o cajado. E nenhum dos dois serve para bater na pobrezinha da ovelha. A vara é para bater no lobo. A vara é para bater em todo mundo que vier atrapalhar a paz das ovelhas. E o cajado, como vocês sabem, aquela figura, né, do cajado, é para poder ajudar, quando a ovelha se desgarrar, poder puxá-lo. Então, é uma referência muito bonita. Mas tem aqui, pelo menos, dois aprendizados que eu queria deixar para os irmãos nessa manhã, desse Salmo 23, inclusive pensando numa igreja sustentável como a nossa. Primeiramente, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Uma igreja sustentável, ela entende que o Senhor é o seu pastor, que não tem lugar nenhum para ir, a não ser nos braços do seu pastor. E quando nós estamos diante de Deus, que é o nosso pastor, nada, irmãos, nada nos falta. Não nos falta alegria, não nos falta recurso, não nos falta, por mais simples que seja, pode não sobrar, mas tem certeza que faltar, não vai faltar, porque Deus é o nosso pastor. O grande problema que nós percebemos em muitas igrejas hoje é que elas têm um discurso de que Deus e que o Senhor é o seu pastor, mas no final das contas, o seu pastor são elas mesmas. São elas mesmas. Mas aqui na Betel nós temos uma convicção de que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Esse entendimento é um entendimento muito da espiritualidade, das coisas que acontecem conosco. Irmãos, nós não temos controle das coisas que acontecem conosco. Nós não temos controle. Mas Deus sabe, Deus conhece o nosso coração, por isso que não nos deixa faltar nada. O primeiro compromisso que temos que ter, que entender, é que quando o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta. Mas é claro que essa figura do pastor é uma figura de entrega, porque a ovelha se entrega ao seu pastor. E tem umas imagens na internet sobre pastores e ovelhas que eu acho muito bonita, né? Então está lá um cajado gigantão assim, está lá o curral das ovelhas, o aprisco, o pastor sentado ao pé daquele curral com um cajado assim, porque a ideia do pastor, irmãos, é a ideia de defender. A gente olha para Davi e fala assim, o pastorzinho de ovelhas que tocava harpa debaixo de um pé de maçã, né? É a impressão, talvez porque a vida inteira, a gente quando é criança passa colorindo, né? O Davi com uma harpinha pequenininha e compondo seus salmos e aquela ovelha, mas vamos se lembrar que quando ele é questionado sobre se ele estava apto para lutar contra Golias, ele disse, veio um leão afrontar as ovelhas e eu acabei com ele, e veio um urso e eu fiz a mesma coisa, e esse vai ser o fim desse incircunciso filisteu. Então os irmãos vão concordar comigo que a figura do pastor também não é uma figura tão mansa assim, né? Se eu visse um leão atrás de mim, certamente eu ia sair correndo. Eu não sei você, talvez você seja mais corajoso do que eu, mas eu acho que eu sairia correndo. E ele não enfrentou tanto o leão quanto o urso. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. É esse pastor que cuida de nós, que nos guarda dos leões e dos ursos do nosso tempo. Então, primeiramente, nunca esquece que o Senhor é o seu pastor, que nada te faltará.
em todos os momentos, na alegria, na tristeza, no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes. Daí é o segundo princípio que eu queria dizer para os irmãos, que nem sempre o pastor, o Senhor como nosso pastor, nos conduz a pastos verdejantes. Eu queria que você considerasse uma coisa comigo, que para chegar em um pasto verdejante, em muitos momentos, nós passamos por caminhos tortuosos. Nem sempre a gente chega num pasto verdejante de primeira. Tem que subir morro, tem que descer morro, às vezes tem que passar debaixo de arame. São os caminhos que nós temos na vida. E fica no nosso imaginário, de alguma forma, que quando você se entrega a Deus e tem a sua vida firmada e colocada diante de Deus, que tudo vai dar certo, que todos os seus problemas vão ser resolvidos. Mas na experiência que nós contemplamos, que nós percebemos, nem sempre acontece assim. Parece que você se entrega para Deus e as coisas começam, às vezes, até piorar, né? Olha, uma reflexão que recentemente fizemos aqui, em relação ao Cristo e à cruz e às necessidades da vida. Quando ele desce do deserto, depois de passar um tempo de oração com o Pai, quem que ele se encontra? Com um tentador. Ele é tentado. Depois que ele é batizado por João, né, ele é tentado. Parece que a vida cristã, ela é assim. E não é um lugar de glória, irmãos, é um lugar de poder, não é um lugar onde você vai ficar rico. As pessoas acham que a vida cristã, ela significa riqueza financeira, mas a riqueza que esse pastor quer nos dar é muito maior do que isso. É riqueza na nossa alma, nosso coração. É a riqueza de você olhar para a sua família e falar assim: Deus está cuidando da minha família. É a riqueza de você olhar para o seu cônjuge e dizer: que bom que Deus está cuidando dele para que ele possa cuidar de mim, e que está cuidando de mim para que eu possa cuidar dele. É um reconhecimento de que, sim, ele nos leva a pastos verdejantes, sim, ele nos guia a águas tranquilas, mas que nesse meio do caminho, vez por outra, nós andamos mesmo pelo vale da sombra da morte. É na escuridão da alma, é no dia mau, é no dia do desespero. Mas sabe, irmãos, mesmo no dia do desespero, mesmo no dia da dor, mesmo no dia da angústia, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele continua conosco, Ele continua nos abençoando. Eu tenho certeza que na história da nossa igreja, a Betel já viveu momentos difíceis também, de dor, momentos tortuosos. Os irmãos que estão aqui há mais tempo, que são fundadores da igreja Eudes, né? Quase fundadores, é brincadeira. Eu sei que tem irmãos aqui que são fundadores da igreja. Nós já passamos. A irmã Isaura sempre me diz: pastor, vai lá em casa um dia, que eu quero te contar a história dessa igreja, que é comprida, mas vai sem pressa, que é uma história longa. Eu sei que nós já passamos por momentos muito difíceis aqui. Eu sei que nós, com nossas famílias, temos passado e ainda vamos passar por momentos muito difíceis, mas o que o texto nos assegura é que o Senhor está comigo, que a tua vara e o teu cajado me consolam. É o verso 4. É o Senhor quem nos guia para os vales verdejantes. Às vezes, esse vale nos leva à sombra da morte, mas aqui: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa parte muito da experiência da paternidade. Um dia desse eu escutei da médica do Gabriel o seguinte: você tem que deixar ele mais solto, andar sozinho, mas fica de olho. Aí, vez por outra, a gente está num lugar onde pode, né, num parque, numa praça, a gente solta o Gabriel, ele sai, mas ele para assim, ele olha para trás, para saber se o pai ou se a mãe estão por perto. Essa é a ideia do pastor, porque criança do tamanho dele não gosta de ficar sozinho, não sente que está sozinho. Está escuro, ele pega na mão e quer que a gente vá, e às vezes falamos assim: olha, pode ir, nós estamos te olhando. Ele vai desconfiado, mas ele olha para trás. Essa experiência é muito interessante a gente pensar o seguinte: que Deus não nos deixa. Ele nos manda aí adiante com a nossa vida, aí adiante com nossos planos, mas vez por outra nós podemos olhar para trás e saber que nós não estamos sozinhos, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado
consolam a Igreja Batista Betel. Nos protegem. E esse consolar aqui é no sentido mesmo, irmãos, de nos proteger, de nos guardar, de nos abençoar. Então o Senhor é nosso pastor, nada teremos falta. Em segundo lugar, Ele nos guia, sim, por pastos verdejantes. E nesse momento de pastos verdejantes, nós passamos por caminhos tortuosos, mas Ele continua a passar conosco, mesmo nos caminhos tortuosos. E por fim, o verso 6 termina dizendo algo que é sensacional para a nossa vida cristã. Certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você sabe qual que é a certeza que temos da nossa vida em Deus, nossa vida em Cristo? De ter a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão conosco todos os dias. E falar de bondade e misericórdia, nesse contexto do pastor, é muito forte. Primeiramente porque, em geral, um pastor de ovelhas, ele tem bondade e misericórdia para com as ovelhas. Mas ele não tem bondade e misericórdia com os ursos, com os lobos, com os leões, nem com os Golias, como aconteceu com Davi. O pastor, ele é cuidador. A gente tem que parar de olhar para esse texto achando que ele é um texto muito ingênuo, porque não tem ingenuidade nenhuma aqui. Nós lemos nos evangelhos que o Senhor também é o nosso pastor, é o pastor de Israel, é o nosso guia, porque Ele cuida de nós. E a cruz é o lugar de entrega desse sumo pastor. E nós queremos uma relação de vida pastoral, assim, ou seja, de pastor, que esse pastor seja aquele que só guarda, só protege, mas não pontua. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Mas, irmãos, tenhamos em conta que a bondade do sumo pastor para conosco, vez por outro também, pontua na nossa vida. Nos orienta, nos ajuda, conversa conosco, trata no nosso coração. Olha, o jeito de Deus tratar no nosso coração é inovador e só depende dele. Hoje, depois da EBD, a gente estava conversando sobre o perdão, né? Lembra? A gente estava conversando sobre o perdão. E o perdão é assim, Deus vai colocando e vai tratando do nosso coração. Mas uma coisa nós podemos ter certeza, que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. A ira dura um instante, a misericórdia dura para sempre. E a bondade de Deus é aquilo que está presente, essa presença de Deus nos acolhendo todos os dias. É bom lembrar que a palavra misericórdia no Antigo Testamento, ela é muito forte. Que a misericórdia é aquele amor com o qual Deus nos ama, que ele é incomparável, porque por mais que nós não vivamos essa presença de Deus assim, tão forte, Deus ele continua nos amando, Ele não dá as costas para nós. Ele não dá as costas. Certamente, se você fosse Deus, você daria as costas para muita gente. Mas Deus não. Ele não dá as costas. Ele nos acolhe. Ele trata o nosso coração. Por isso que o salmista no final diz: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da nossa vida. Eu queria encerrar essa mensagem de hoje, certo do seguinte: Deus ele sempre tem a nos falar. E quem sabe Deus tem algo muito específico para falar com você nessa manhã. Primeiramente, que a bondade dele sempre nos alcançará. Então eu queria que você fosse para sua casa sabendo que sim, o Senhor é o nosso pastor, que sim, em muitos momentos ele nos conduz para chegar nos pastos verdejantes, a caminhos tortuosos. Esses caminhos tortuosos podem parecer longos demais, espinhosos demais, ermos demais, difíceis demais. Caminhos tortuosos podem nunca passar na sua vida, mas uma certeza nós temos: Ele sempre está conosco. Deus sempre está conosco. Certamente que a bondade e misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Que essa bondade e que essa misericórdia possa te seguir todos os dias da sua vida. Independente do vale que você esteja passando, independente do caminho tortuoso que você esteja passando, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja com você, e que você nunca se esqueça que o Senhor é o nosso pastor, e que Ele nunca nos abandona, e que Ele nunca nos deixa, e que Ele não deixa faltar nada na nossa vida.
Amém? Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua bondade na nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem tratado os nossos corações, tem tratado a nossa igreja. E hoje nós estamos aqui para dizer com toda a nossa força que o Senhor é o nosso pastor, que o Senhor é quem nos guia e que certamente a tua bondade e a tua misericórdia nos inundam por completo. Então, nessa manhã, nós, enquanto igreja, mas enquanto pessoas que são parte dessa igreja, nós nos colocamos diante do Senhor como ovelhas. Nós não somos ovelhas perdidas, porque o Senhor é o nosso pastor. Nós não estamos como ovelhas sem pastor, porque o Senhor é o nosso pastor, mas nós somos ovelhas que sofrem amargamente, que têm dores muito profundas, que estão andando no vale da sombra da morte, que estão andando nos caminhos tortuosos, e pedimos que nesse momento o Senhor venha, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, e que nós possamos perceber a tua bondade e a tua misericórdia agindo em nossa vida. Cuida de cada um de nós, cuida de nossa família, cuida de nossa querida Betel, para que nós possamos sempre olhar para o alto, sempre olhar para a cruz, que sejamos de fato uma igreja sustentável na prática, no dia a dia, no caminhar, em serviço aos nossos irmãos, em comunhão uns com os outros, em um amor profundo, em generosidade, em unidade, em humildade. Que o Senhor nos abençoe, mas que nós nunca esqueçamos da tua bondade na nossa vida, que o Senhor venha nos inundar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Pastor Pedro, encerrar para a gente aqui, que Deus possa nos abençoar, tenhamos um domingo muito cheio de graça, né? E um Enem abençoado aí para os nossos estudantes também. Hoje é o dia, hoje e semana que vem, né? Que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos, graças a Deus. A gente está encerrando, mas antes a gente quer reconhecer os aniversariantes dessa semana. Não sei se a Jennifer tem ali a lista. Acho que semana passada também, eu disse. Tem Cida fez aniversário. A Minadab fez antes de ontem. Vamos ver ali. Eu não consigo ler lá atrás, tem que aumentar a televisão. Vamos aqui, então, nós temos a Jaque, está aí a Jaque? Não, mas está chegando, está lá embaixo. A Cida, vem cá, irmã Cida, aniversariante. A Minadab, só vem à noite, de manhã, o remedinho, deixa ele dorme até mais tarde, então deixa o irmão Minadab dormindo. Temos o irmão Eudes, ainda na semana que vem, né, irmão Eudes? Muito bem, acho que é só esses mesmo. Então, nós temos a Jaque. Vou pedir a Teté, vem representando a sua mamãe aqui, não? Não. A Cida vai ficar sem representante, legal. Muito bem. Oi? Hudson, cadê? O Hudson está ali atrás. Hudson. Vem cá, meu amigo, representando a esposa, nós vamos orar. Hudson, você é muito esperto, viu? Você ficou bem ali no cantinho, não te vi, eu te procurei primeiro. Muito bem. Irmãos, vamos abençoar esses irmãos e abençoar também aqueles que não estão aqui. Ó Senhor, muito obrigado pela nossa igreja. Como é bom, Senhor, ver tanta criança correndo nos nossos corredores, tanta vida, tanta alegria. Tu és essa vida, Senhor, que nutre a nossa própria existência, Pai. Muito, mas muito obrigado pela vida de cada um dos queridos irmãos aniversariantes. Esteja com cada um deles, Senhor, com a querida irmã Cida, a querida irmã Jaque, o irmão Aminadab. Ó Senhor, que a tua bênção possa ser derramada sobre a mente e o coração de cada um dos meus irmãos. Que a tua graça seja abundante na vida deles, Senhor. Muito obrigado. Recebe a nossa alegria, a nossa gratidão, Senhor, por todo o bem que o Senhor nos tem feito. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. 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 Deus abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos receber a bênção do Senhor, então. Quero só pedir aos homens da nossa liderança, então, o irmão Eudes, o irmão Juan, o irmão Tiago e o pastor Tiago também. A gente quer ter uma reunião com os irmãos rapidinho ali no gabinete, coisa de 10 minutos, tá bom?
Mas a gente pode cumprimentar, depois a gente vai para o gabinete, rapidinho. Muito bem, vamos orar, irmãos? O pastor Tiago pregando, me lembrei de um corinho que diz assim: vinde, filhinhos meus, à minha presença. Eu vos escolhi somente para mim. Não vos enganeis, porque eu sou o vosso Deus. Estarei convosco até chegar ao fim. Fiel é o que vos chama. Ó Senhor, muito obrigado por essa palavra tão abençoada. Muito obrigado, ó Supremo Pastor, porque o Senhor tem cuidado da nossa alma. Muito obrigado pelas lutas, pelos vales da sombra da morte. Muito obrigado porque nós sabemos, nós temos aprendido e crido e experimentado que o Senhor está conosco. Ó Deus, que o seu consolo esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do teu Santo Espírito seja com todo o povo espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Domingo abençoado a todos, irmãos. Logo mais à noite, estejam presentes. Amém.